acompanhados aqui, né, gente? Que eu sou aqui uma peça que o Senhor convidou, né? Estou aqui tentando passar um pouquinho aqui da palavra do Senhor para vocês. Vou ler um pedacinho aqui do que eu apanhei, nem tá, peguei da Bíblia, tá? Para mim, o templo é um ensinamento para planear os discípulos no barco não mudava se Deus não andasse. E Gesta falou: descansa. Jesus, ele fala para os discípulos: toma conta do barco. E aos discípulos está vigiando. Jesus manda uma tempestade e os discípulos ficaram com medo. E Jesus levantou e falou para que homens desculpa aí, irmão. Jesus falou com o discípulo, porque eles estavam ali, todo mundo assustado, e enquanto o Senhor descansava, e eles sentiram aquele momento, aquele vento que parecia que tudo ia afundar, não ia ter como parar. Aí num minuto Jesus levantou e viu todo mundo em aflição, dizendo, né? Tipo que a gente está em aflito, com problemas, às vezes nós ficamos, né? Sem solução para nós. O Senhor chegou, acordou, o Senhor deitava, descansava, mas Jesus não dorme, né? O Senhor estava descansando. Mas quando ele viu que todo mundo viu aquela tempestade, começou a falar um para o outro, né? Em momento de luta, momento de dificuldade. Aqui é isso, homem, cadê as suas fé? Cadê a fé? Jesus abriu os olhos e viu o que ele disse para os discípulos: homens de pouca fé, mas hipócrita. Então, naquele momento, Jesus só levantou a mão, o vento parou, a tempestade acabou, tudo acalmou. E porque nós afastamos de Deus, muitas das vezes essa tempestade vem em nós, né? Nós sentimos essa tempestade, não temos, às vezes tão distante. Na hora de nós confiarmos no Senhor, nós caímos, né? Nós não temos, parece que deixamos a confiança, Deus de lado. E jamais nós podemos deixar Deus de lado a todo momento. Nós temos que estar na presença do Senhor. Nós somos como aqueles discípulos, né? Muitas das vezes. Mas o Senhor cuida de nós o tempo todo. E eu tenho um testemunho. Aí eles disseram assim: isso, nada. Quem é esse? Eles responderam para Jesus: quem é esse que o mar e o vento para uma tempestade, faz cessar uma tempestade? Que homem é este? Quer dizer, eles não acreditavam que Jesus estava ali, que aquele homem era Jesus, né? Eles não acreditavam que aquele homem era Jesus, que ele dormia, ele não dormia, ele só descansava ali, vendo, né, assim o Senhor, Jesus do nosso lado, o tempo todo, né, que ele não nos abandona em momento algum.
Nós às vezes nós somos falhos, mas o Senhor cuida de nós o tempo todo. E diz para nós, né? Como está aqui também, lá fala ali, ele fala para nós, né? A cura de Naamã, né? Naamã sentiu, era triste, saía, né? Para o trabalho, mas não tinha alegria quando voltava para casa. Vestia, punha sua capa e saía, né? Para o trabalho. Quando voltava para casa ele era triste. Até que um dia, né? Uma menina disse para ele, né? Que tinha a oportunidade dele ser curado e ele, o que ele tinha que fazer? Dar 7 pulos, né? Naquele rio Jordão. E ele respondeu para ela que ele não ia fazer isso, porque aquela água era suja, mas até que ele aceitou, ele foi curado, porque aí o criado, né, uma pessoa, um funcionário dele falou, e se você tivesse que fazer coisas maiores, né, com um dizer de Deus, né, você não faria do que pular na água que é suja? Aí ele concordou, aí ele foi, aceitou e fez aquela, aí tudo isso somos nós, né? Ele deu aquele pulo, aceitou ser aqueles pulos 7 vezes, que o número 7 é o número de Deus, né? Nós temos que ouvir essa palavra e levando no nosso coração, e tudo que é dito em nome de Deus, Deus fez em 6 dias o mundo, Deus deu essa oportunidade a Naamã, nesses 7, né, mergulhos, aí Deus deixa para nós, como Ele é verdadeiro conosco, e cuida mesmo. Aí ele foi o quê? Curado e liberto das enfermidades, né, de toda lepra, e tornou-se uma pessoa normal, como qualquer um outro, né? E assim somos nós. Para acreditar, tem que crer, tem que ver, ter muita, né, puxão, muito sofrimento, muita luta, às vezes, para nós crer que o Senhor está conosco o tempo todo. E ele fala também aqui eu notei aqui uma parte que é muito importante de Deus no versículos. Salmo 23, né? O Senhor fala conosco também que Ele o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se não faltar a fé, então nós não podemos faltar jamais a fé, que passará todo mal. Ele refrigera a nossa alma. Por tudo que pedir, né, Deus fará. E ele fala, né, no Salmo, número 3, número 3, o Senhor fala conosco. Ele é o nosso socorro. E tenha fé e controle, seja plena em algo, tenhamos compromisso com Ele. Se nós tivermos compromisso com Ele, nós teremos um último, né, para com Deus. O Senhor fala, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Isso é algo muito importante para nós. Ter compromisso, ser verdadeiro, não ser mentiroso, né, não ser fraco. Então, isso é um dizer de Deus muito importante. Nós temos que ser verdadeiro, deixar a mentira, deixar a imprudência, né? Que Deus fala conosco aqui. Senhor, vem o nosso socorro. Ele tem controle de tudo. E a plenitude do Senhor é importante em nossa vida. E a todo momento. Pois o seu Criador é o nosso, que nos chama como a filha de Deus, né, o tempo todo. Se nós quisermos ser como filho dele e caminhar, né,
fazer tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, nos explica nessas partes, né? Aí nós temos tudo que o Senhor, com tudo com o Senhor, mas temos que ser sábio, temos que ser verdadeiro, forte, né? Ter fé, ser um Naamã, né? E ser forte nas coisas que Ele nos ensinou e nos deixou. E com Ele nós teremos a salvação depois de tudo isso, mas tem que ser verdadeiro, né? Para ser ligado ao céu, né? Com o Senhor, para ser ligado na terra e ser ligado no céu. Mas tem que ser forte, verdadeiro e sincero conosco, com os nossos, né? Nunca deixar o caminho do Senhor para seguir outra estrada. A nossa verdade é a porta estreita, é aquela que nós deixamos. Temos que seguir todos os dias da nossa vida, ser exemplo verdadeiro, exemplo de fé, exemplo de caminhada, dar testemunhos, né? Como eu tenho um testemunho muito antigo para dar aqui. Eu já fui também um pouco de Naamã, porque quando eu recebi uma cura de um câncer de mama, aí Deus falava e usou, né, uma amiga minha para me convidar para ir na igreja. E eu cheguei, fui à igreja, Deus, Assembleia. Ali, no dia que Deus falava uma cura que eu tive, que eu sentia dor, sentia queimação, sentia muita dor do lado esquerdo, no seio esquerdo. Aí de repente aquilo ali eu não sabia o que era, mas um dia Deus me deu a cura e eu não sabia. Mas eu sempre tive fé e confiei que o Senhor estava me dando Deus mostrava em sonhos, mostrou até meu filho em sonhos. Mas aí nesse dia eu perguntei ao Senhor, o que o Senhor quer de mim? Já tinha prevalecido, já tinha vazado aquele caroço que eu tinha, mas não sabia o que era. Aí no dia que a minha amiga convidou, vamos na igreja, ela estava indo na Deus e Amor, hoje ela tá afastada, mas Deus vai, né, pôr ela de novo no caminho dele para ela, que ela é um testemunho de fé meu, muito importante. Eu tive essa cura. Mas aí nesse dia que eu fui na igreja, numa terça-feira, eu recebi um chamado de um pastor fazendo a corrente nessa igreja, um pastor de fora. Aí ele falava para várias pessoas que Deus enviava, mandava, usava ele, o Espírito Santo usava ele, e ele dava o recado de Deus. Quando ele deu o meu recado, a fraca aqui não foi até o altar para receber. Aí, mas só que eu senti que era eu, mas não tive coragem, tive vergonha de Deus. Aí eu falei, Senhor, me dê a força para mim continuar indo. Se era comigo, o Senhor estava falando, o Senhor vai fazer com que eu vou ir e o pastor vai falar para mim de novo. Me chamar de novo, eu vou levantar minha mão. Eu sentia que era comigo, mas não tive coragem. Quer dizer, fui covarde, né? Mas eu fui de novo na outra terça. Esse pastor continuava fazendo a campanha. Aí quando ele falou, eu levantei a minha mão. Aí ele falou, é você mesmo. Aí eu fui, ajoelhei no altar. O Senhor te deu uma cura de um câncer do lado esquerdo, câncer de mama. Olha, gente, como que Deus é fiel, como que Deus esse é um testemunho que eu nunca esqueço, não vou deixar de dar. Por quê? De falar? Porque eu não precisei fazer uma química, eu não precisei fazer uma radioterapia. Foi pela fé, pela cura que Deus me deu. É uma coisa muito impressionante. Como Deus existe, como Deus é verdadeiro. Deus ama, né? A gente está sentindo uma coisa que você não sabe o que. Eu sempre soube falar com o Senhor. E Deus sempre me deu aquela coisa de dizer e direto a Ele. Sempre dizer direto ao Senhor, nunca ir direto ao homem. Então, depois que a gente vai, né, e conversando com Ele, Ele dá a resposta. Então, Ele me curou e eu tive esse testemunho. Depois, a minha filha teve um recado do mesmo jeitinho, da mesma forma, de uma amiga que eu tive na igreja, de outra igreja. Chamou ela, a Fernanda, nossa mãe teve uma cura de mama no seio do lado esquerdo, fala com ela para ficar
em agradecer a Deus muito, que ela é muito usada do Espírito Santo dessa menina. Ela chama Marlene. Então você vai falar para sua mãe, vai, já tinha recebido essa cura, essa resposta de Deus pela segunda vez. O Espírito Santo usou a confirmação. Graças a Deus. Então hoje eu fui e depois disso, então, eu ia sempre, tive aquela vocação de ir na igreja evangélica, até que eu conheci, né, o pastor e a Solange, a gente estudando junto, e passei muitos anos, né, com a teimosia, até que eu tenho esse coisa muito grande, né, devo muito a vida e a saúde deles, Deus, né, eu conhecer eles, né, que é a oportunidade que Deus tinha para mim mudar, para ficar mais na presença do Senhor, fazer a obra do Senhor, onde eu peço, hoje agradeço a Deus dessa rica oportunidade de ter conhecido, e essa caminhada será para sempre, em nome de Jesus, né? Confirmação de Deus está aí, e tanta gente que tem hoje, igual eu tive um irmão também que ele não teve a cura com câncer, mas Deus soube a hora de levar, ele não aceitou que apareceu essa doença, fez tudo ao contrário, então Deus levou ele, né? Ele aceitou Jesus, o importante foi isso, que ele aceitou Jesus, ele foi, tem certeza que ele foi para a glória, porque a missionária, a pastora conversou com ele no leito do hospital e ele aceitou Jesus, daí 3 dias ele foi embora. Então eu aprendi mais ainda, ter mais fé e ser também uma adoradora, né, do Mário Pena, e tenho muita vontade de continuar com as visitas, né, e para agradecendo a Deus, né, que Deus tem feito na nossa vida e na minha vida, né, gente, que hoje tem um amigo meu que está internado à beira da morte, então, com câncer, e então é uma coisa que eu fico vendo como que Deus trabalha nos filhos dele, que a gente crê de verdade, põe a vida no altar do Senhor, para ele ser o tempo todo, a gente tem que ser. Eu dou esse testemunho e falo para meus irmãos, seja com ele e ele é contigo, em nome de Jesus. Não deixa Deus, não deixa o barco, não deixa o barquinho, esse barco é o Senhor que cuida de nós. Eu agradeço essa rica oportunidade.